Irmãos, temos saudades de nossos irmãos, temos saudades de fazer os nossos cultos, temos saudades de estarmos juntos, mas nós queremos no nome de Jesus que em breve, muito em breve, nós iremos estar abraçando, nós iremos estar juntamente com os irmãos para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Os irmãos que querem acompanhar essa leitura, Lucas, no capítulo 7, a iniciar o versículo 11. Louvado sejas tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Lucas, capítulo 7, a iniciar o versículo 11. Diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Aleluia. Estamos num dia de Páscoa, época festiva, época de Páscoa, em que nós celebramos a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E mediante esta leitura que nós fizemos, talvez você esteja a perguntar, mas se trata da morte e ressurreição de Jesus, por que não pregar sobre a morte e ressurreição de Jesus? Pois eu quero dizer que talvez hoje seja realmente um dia em que muita gente prega sobre a Páscoa que aconteceu lá no Egito, quando Deus preparou o povo, o seu povo, para o libertar. Talvez muitos irão pregar ou estejam pregando acerca também da morte e ressurreição de Jesus, quando ele esteve naquela cruz, quando ele morreu, quando ele foi colocado no sepulcro, quando ele ressuscitou. Mas este texto, ele fala exatamente sobre a ressurreição também. Este texto está fundamentado na ressurreição, no poder que há na ressurreição e na salvação, que só o Senhor Jesus tem esse poder para fazer. E então nós vemos neste texto que, assim como este jovem ele estava morto, o mundo também está morto em seus pecados. No versículo 11, aleluia, nós vemos no versículo 11, no início do texto que nós lemos, que Jesus partiu de Cafarnaum, um lugar onde ele operou ali também um grande milagre, a uma distância, digamos que um milagre à distância, onde ele curou um servo de um centurião da guarda romana, e dali fez um trajeto de mais ou menos 25 a 30 quilómetros para chegar a uma cidade chamada Naim, que é esta cidade referida neste texto. Naim, o seu nome significa tranquila, charmosa, aconchegada. E diz o texto que Jesus ele era acompanhado era seguido por duas classes de pessoas que eu vou aqui citar. Está na palavra. Diz a palavra que Jesus era seguido por muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Muitos dos seus discípulos são, na verdade, os seguidores de Jesus. São os seguidores que acompanhavam o Mestre para onde ele ia. São aqueles que acreditavam no poder do nome de Jesus, acreditavam nos milagres de Jesus, participavam desses milagres. Mas a Bíblia fala também que havia uma grande multidão. A multidão sempre é maior do que os seguidores. Mas o problema, a diferença é que a multidão ela é constituída por três tipos de pessoas. Primeiro são os curiosos, são aqueles que vão para ver, são aqueles que recebem o momento de estar com os seguidores de Cristo.
só para ver o que é que vai dar. Eu estou curioso para ver o que é que o mestre vai fazer. Estou curioso para ver o que é que o Senhor vai fazer. Estou curioso para ver o que é que esse homem que diz ser o Filho de Deus vai fazer. A segunda classe dos que seguem Jesus são os críticos. São aqueles que têm sempre uma opinião contra. São aqueles que têm sempre algo para dizer, para falar contra aquilo que o mestre fala, aquilo que o mestre fez, aquilo que o mestre faz. E a terceira classe de pessoas que acompanham Jesus são os indecisos. São aqueles que estão em cima do muro. Não sabem se ficam entre os que seguem Jesus, ou se ficam entre os que criticam Jesus, ou aqueles que são os curiosos. Estão em cima do muro. É considerada, chamada a plateia. E no versículo 12, nós vemos que Jesus chega à porta da cidade, essa cidade chamada Naim, e ele depara-se com um cortejo fúnebre de um jovem, filho único de uma viúva. Qual era o ponto da situação naquele momento? Encontramos um morto, uma mãe viúva e um povoado em luto. Aleluia. O jovem morto, ele foi interrompido na sua vida o plano que ele tinha para a sua vida. No jovem morto, os sonhos que ele tinha para realizar foram interrompidos. O jovem morto, aqueles projetos que ele havia preparado, que ele havia estipulado para a sua vida, não foram concluídos. Honrar os mortos, na verdade, era muito importante na cultura judaica. Os mortos, eles eram carregados para fora das cidades, em uma maca de madeira. Aqui fala em um esquife. Era uma maca. O corpo era envolvido em lençóis, ungido com ervas aromáticas, e era colocado sobre uma maca para ser sepultado fora da cidade. Não era permitido os mortos eles serem sepultados. Aliás, dentro das cidades não havia cemitérios. Os cemitérios eram fora da cidade e era longe das sinagogas. E aquele povoado eram familiares, amigos do defunto, pessoas que seguiam o cortejo, em que o cortejo ele era passado por entre o povo como uma forma de despedida. E entre esse povo, entre essa multidão, entre o povoado que estava no luto, haviam as carpideiras. E essas carpideiras, elas eram pagas para fazerem o seu papel de choradeira. Era um papel de chorona para atrair mais a atenção das pessoas, para atrair o máximo de público. Aleluia! Porque na verdade tudo aquilo era um negócio. E nós temos um exemplo disso. Quando Jesus ele cura a filha de Jairo, Jesus manda que todos saírem do quarto onde ela estava morta. Aleluia! Inclusive as mulheres que estavam dentro desse quarto, que eram as carpideiras, eram as choronas, eram aquelas que faziam o papel de choradeira. Aleluia! E Jesus mandou-os todos sair. Só ficou ele, a família e os 4 que costumavam segui-lo, os mais próximos de Jesus. Para além do filho desta mulher estar morto, a situação desta mulher, a mãe do morto e viúva, ela tornou-se ainda mais complicada, tornou-se ainda muito mais séria, porque ela já não tinha marido, já não tinha o esposo que era o sustento da casa. Agora estava sem o filho, que era a única solução que ela tinha para sustento da família. O seu próprio sustento. Porque a mulher se encontrava agora numa situação sem condição de sobrevivência. Ela estava numa condição de abandono, de dependência de terceiros para sobreviver. Talvez aquela mulher ela tenha gasto todos os seus recursos financeiros, todos os seus bens. Aleluia!
com médicos para tentar curar a enfermidade do seu filho, porque a Bíblia não fala a razão da morte do jovem. Mas talvez ele tenha passado por uma doença, por uma enfermidade que o levou à morte. Talvez ela tenha gasto todos os seus recursos, todas as suas finanças. Talvez ela tenha gasto com médicos as suas últimas economias para salvar a vida do seu filho. No entanto, sem ter sucesso. Talvez ela também não procriou. Talvez ela não teve mais filhos. Talvez porque o seu esposo tenha morrido muito cedo. Ou talvez pela sua idade em que ela foi impedida, ou ela se achou numa condição que não tinha mais condição de se casar de novo. Agora esta mulher, sem marido, sem filho, toda a sua esperança tinha acabado. Ela estava carregando naquele esquife a sua última esperança, a sua última razão de viver, a sua última expectativa de vida. Isto porque o dever das mulheres na cultura judaica era de cuidar da família, cuidar dos afazeres da casa, carregar água, enquanto que o trabalho dos homens era cuidar do campo, sustentar a família. No versículo 13, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aleluia. Eu quero dizer que Jesus se compadece com as nossas fraquezas. Jesus se compadece com as suas fraquezas. Jesus se compadece com as minhas fraquezas. Jesus também chorou com a morte do seu amigo Lázaro. Aleluia. Mas quando ele diz para essa mulher: não chores. Aleluia. Ele sabia que a majestade e a graça que ele carregava tinham um poder absoluto para secar toda a lágrima daquela mulher. Aleluia. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, que não saiba qual é que é o nosso ponto fraco, a nossa situação difícil, a nossa situação conflituosa dentro de nós. Nós temos um sumo sacerdote que seu nome é Jesus Cristo, aleluia, que se compadece por você, que se compadece por mim, que se compadece por toda a humanidade, aleluia. No verso 14, a palavra de Deus diz que ele chegou-se, tocou no esquife e disse ao jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus tem poder sobre a morte através da unção e da plenitude do Espírito Santo que estava sobre ele, aleluia. Jesus, ele havia ressuscitado uma menina de 12 anos, a filha de Jairo, como eu já falei. Jesus, ele havia ressuscitado Lázaro, que já estava 4 dias morto. Quando muitos diziam: mestre, já cheira mal. O que eles estavam a dizer com o já cheira mal é no sentido, já está no estado de decomposição. Não vale a pena tocar, não vale a pena insistir, não vale a pena fazer nada. Mas ele sabia, aleluia, ele sabia que ele tinha o poder da ressurreição sobre ele. Ele era a própria ressurreição que iria se apresentar ao mundo, aleluia. Jesus iria ressuscitar um morto, um jovem agora, que estava sendo levado para a sepultura. Eu pergunto para você que me assiste agora, que assiste este culto, que assiste esta live, eu pergunto: o que é que Jesus não poderá fazer por você? O que é que Jesus não poderá fazer pela sua vida? Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus chama as coisas que não são pelas que são. Romanos capítulo 4, verso 17, que diz: vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que nós adoramos. Esse Jesus que
Chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Esse Jesus que, diante do túmulo de Lázaro, para toda aquela multidão que diziam que já cheirava mal, que eles sabiam que ele estava num estado aquele corpo estava num estado de decomposição, Jesus sabia. Aleluia. Ele acreditava, ele sabia, ele conhecia a palavra do seu Pai, a sua palavra, chamando a coisa que não era por aquilo como se já fosse. E ele estava a chamar à existência, à vida de uma coisa que já estava em decomposição, segundo a multidão. Em João 5:21 diz: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Aleluia. O milagre, na verdade, aqui foi muito maior que aquilo que nós possamos imaginar. O milagre aqui tem uma propulsão muito mais forte do que aquilo que nós podemos apenas reter pelas linhas, pelas entrelinhas e pela palavra. O texto diz que Jesus tocou no esquife. Eu pergunto, porquê que será que Jesus não tocou no corpo? Porquê que Jesus tocou no esquife? Porque na verdade, quando ele foi ressuscitar a filha de a filha de Jairo, ele pegou na mão dela e falou para ela. Ele disse: Talita cumi, levanta-te. Mas com o jovem, ele não tocou no corpo do jovem. E fico a perguntar, mas porquê que Jesus não tocou no corpo do jovem para ressuscitar o jovem? Tocou no esquife. Que ligação há entre o homem e a matéria? Que ligação há entre o Filho de Deus e a matéria, que era aquele pedaço de madeira? Aleluia. Jesus, ele não ousou tocar naquele jovem. E eu vou explicar porquê. Porque ele estava a demonstrar a toda aquela multidão que não era necessária nenhuma intervenção humana. Era impossível qualquer intervenção humana de reanimação ou qualquer coisa parecida para ressuscitar aquele jovem, para ressuscitar aquele morto. Aleluia. Não houve contacto com a multidão, não houve contacto com o corpo para que a multidão pudesse crer no milagre, pudesse acreditar no milagre. E na verdade o que Jesus fez, ele deitou toda a incredulidade por terra. Aleluia. Para que o povo não dissesse: olha, ele tocou no corpo, é normal, ele tem poder para fazer isso. Mas o que é certo é que o morto, ele estava num estado de insensibilidade. Ele ouviu a voz do Mestre, ele ouviu a voz de comando dada por Jesus. E quando Jesus ordena a vida a alguém que está morto, o milagre acontece. Aleluia. Aleluia. Foi por isso que ele não tocou no corpo, para que ele mostrasse para aquela multidão, muitos incrédulos, que ele tem poder pela sua palavra. Ele tem poder pela sua palavra. Aleluia. Todo o universo foi feito através da sua palavra. Todas as coisas visíveis, elas foram criadas pela sua palavra. Aleluia. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder na sua vida. Aleluia. Aleluia. Louvado sejas tu, Senhor. Aleluia. E assim foi. Jesus aborda aquele morto. Jesus faz soar a sua voz àquele que estava morto. Aleluia. De modo que a morte, ela é transformada em vida. Existe neste milagre, existe neste ato de Jesus o poder da ressurreição pela palavra que é viva e eficaz. Aleluia. No Salmo 33, o verso 9, diz: pois ele falou e tudo se fez. Aleluia. Louvado sejas tu, Senhor. Em Ezequiel, no capítulo 37, o verso 3 diz: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondeu o profeta: Senhor, tu sabes. Aleluia. Eu estou a falar da visão do vale de ossos secos que Jeremias viu. Aliás, Ezequiel viu, perdão. Mas o que eu quero dizer é que, mediante um vale de ossos secos, Deus pergunta ao profeta:
poderão viver estes ossos? O profeta poderia dizer: Mestre, Senhor, Deus, Pai, Paizinho querido, Senhor eterno Deus, Criador dos céus e da terra, isto é pó e cinza. Mas ele disse: Senhor, tu o sabes, porque para Deus nada é impossível. Não há nada que seja impossível para Deus. Aleluia. Em João capítulo 5, verso 25, diz: em verdade vos digo, porque vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão o Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aleluia. Jesus está a dizer: vem a hora. Mas para arrematar aquela palavra profética dele, vem a hora, ele diz: agora é, chegou a hora. Esta é a hora em que até os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que a ouvirem ressuscitarão, viverão. Aleluia. Foi o que aconteceu com aquele homem, com aquele jovem, com aquele morto. Ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de comando do Senhor Jesus, e ele reviveu, ressuscitou. Em João capítulo 11, o verso 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E o que estiver vivo não morrerá. Aleluia. Sobre ele estava o poder da vida e da ressurreição. A morte não tinha poder sobre ele. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 55 ao 57, o apóstolo Paulo, ele escreve: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Continuando o texto, no verso 15, nós vemos: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou à sua mãe. Um milagre. Repare que Jesus transforma luto em alegria. Jesus transforma um ambiente de pesar em um ambiente de regozijo. E há aqui um facto curioso nesta mensagem, que o milagre acontece junto à porta da cidade. Porque, segundo o texto que nós lemos, a multidão, o povo, os amigos do defunto, os familiares, no caso, a sua mãe, estava a carregar o defunto, estava a seguir o cortejo fúnebre, e estavam a chegar à porta da saída da cidade. E o milagre acontece exatamente junto à porta da cidade. Que porta era esta? Que porta da cidade é esta? É a porta do fim de uma esperança para uma mãe viúva. É a porta do fim dos sonhos não realizados. É a porta da tristeza e da miséria. É a porta que fazia lucrar todo o negócio do cortejo fúnebre, incluindo as carpideiras que eram pagas para isso. Mas a palavra de Deus vai dizer que o milagre acontece à porta. Por quê? Porque a porta da morte se encontra com a porta da vida, que é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a porta para o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta para a luz do mundo. Ele é a porta do pão da vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta do bom pastor. Ele é a porta da ressurreição e da vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O jovem estava à porta a porta de saída da cidade, rumo ao sepulcro, condenado ao sepulcro. Mas Jesus o livrou da condenação e o chamou para a vida através da redenção. É por isso é que no livro de Jó, capítulo 33, o verso 28 diz: ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz. Aleluia. O Salmo 86, o verso 13: pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas da sepultura. Aleluia. Este jovem, ele vê devolvida a vida a ele. E Jesus devolve o jovem
que estava morto, agora vivo, ressurreto, à sua mãe. Para ele, além de reviver, Jesus fez reviver a esperança daquela mulher. Jesus fez reviver a esperança, a alegria, a razão de viver para aquela mãe. No momento em que Jesus entrega o filho, agora que está vivo, nas mãos daquela mãe, Jesus estava a decretar: agora a tristeza vai embora. A dor da perda é substituída pela alegria. Há uma nova razão para sorrir. Agora renascem novos projetos. Agora chegou a salvação àquela família que estava desesperada. Àquela mãe que não tinha mais solução, mais esperança. Aleluia! Aquele milagre de Jesus para aquele jovem poderá também ter alcançado outras pessoas que estavam naquele cortejo fúnebre, levando-as a se renderem a Jesus. E no verso 18, que eu não li, mas eu vou ler, do verso 18 ao 22, diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-o a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma... Aleluia. 21. E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Aleluia. Os discípulos haviam estado com João Batista, que estava preso. E João Batista perguntou: olha, esse que está aí, esse que eu batizei nas águas do Jordão, será que é esse mesmo que nós esperamos? Ou que esperávamos até agora? Ou será que ainda virá outro? E aí Jesus dá a resposta para esses discípulos e ele diz: olha, vão lá ter com João Batista que está preso. Vão lá ter com ele e digam a ele: os cegos veem, aleluia, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres se anuncia-se o Evangelho. Ele estava a dizer: eu sou esse que vocês esperavam, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus vivo, eu sou o Filho do Deus eterno, aleluia, esse que vocês esperavam sou eu mesmo, aleluia. Para João Batista, na verdade, essa resposta era a conclusão do seu ministério. Ele já poderia, porque ele estava preso, condenado à morte, ele já poderia morrer tranquilamente, porque ele sabia que o seu ministério ele estava dado como terminado, porque Jesus viria prosseguir o ministério de João Batista. Aleluia. Jesus deu vida aos mortos. Jesus deu a sua própria vida para cada um de nós. Ele deu a sua própria vida por mim. Ele deu a sua própria vida por você. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Eu quero dizer que Jesus, ele não ficou preso numa cruz, porque a sua missão era passar pela cruz, mas não era permanecer na cruz. Jesus não ficou retido em um sepulcro, porque a sua missão não era morrer e ser sepultado. A sua missão era morrer, mas ressuscitar. A cruz não o deteve. O sepulcro não o deteve. A morte não o deteve. Porque ninguém detém aquele que é o detentor da vida e vive para todo sempre. Amém. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 24, o verso 1 ao verso 8, diz que as mulheres, quando Jesus foi sepultado, quando ele foi colocado naquele sepulcro, as mulheres foram lá
para cuidar do corpo de Jesus. Elas levavam especiarias, especiarias não, ervas aromáticas, para cuidar do corpo de Jesus. E quando elas chegam lá, elas veem que a pedra estava removida e Jesus não estava mais naquele sepulcro. Então há dois anjos que estão lá. Há dois anjos que aparecem e eles perguntam: por que buscais o vivente entre os mortos? Aleluia! Ele ressuscitou. Ele tem poder para ressuscitar os seus planos. Ele tem poder para ressuscitar os seus sonhos. Ele tem poder para ressuscitar a sua casa, a sua família. Aleluia! Creia em Jesus e creia no milagre que só Ele pode fazer em você, por intermédio de você. Aleluia! Aleluia! Deus quer que você seja uma bênção para ser bênção, aleluia, na vida de alguém. Deus quer abençoar você, para que você seja usado como instrumento nas mãos dEle, para você ser uma bênção no seu próximo, uma bênção na sua casa, uma bênção na sua família, uma bênção nos seus vizinhos, uma bênção com os seus colegas de trabalho, uma bênção com aqueles que estão ao seu redor, aleluia. E eu quero terminar esta mensagem dizendo: nada é impossível para Deus. Aleluia, nada é impossível para Deus. Jesus disse: se tu crês, tu verás a glória de Deus na tua vida. Se tu crês, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Palavras de Jesus. Amém. Eu não sei em que situação você se encontra, em que estado você se encontra. Talvez você esperava por uma outra mensagem, por um outro tipo de mensagem. Mas eu quero dizer para você, neste momento que nós celebramos a Páscoa, há um dado muito curioso que eu comentei exatamente esta manhã. Deus sabe como faz as coisas. Deus faz tudo tão perfeito que a indústria, o comércio dos ovinhos de chocolate, a indústria, o comércio do coelhinho de chocolate, das amêndoas, esse comércio este ano não deu lucro, não deu resultado, não funcionou. E mais curioso ainda é que a Páscoa é celebrada em casa, que ninguém pode sair. Isto me faz lembrar que em toda a história da humanidade, sobretudo desde a época da industrialização, em que a Páscoa foi feita como um comércio, nunca houve uma Páscoa que fosse feita em casa. Nunca houve uma Páscoa que fosse feita à porta fechada, com exceção há 3.200 anos atrás, quando aconteceu lá no Egito, quando Deus ordenou o seu povo para celebrarem a Páscoa através de um cordeiro, ungir as portas com o sangue do cordeiro e comer o cordeiro entre família. Aleluia! Aconteceu há 3.200 anos atrás. Hoje, neste ano 2020, acontece exatamente a mesma coisa. E se nós repararmos o que aconteceu naquela época, foi quando Deus enviou a 10ª e última praga para o Egito, porque o coração de Faraó estava endurecido, se endureceu para libertar o seu povo, para libertar o povo de Deus. Deus enviou uma praga, mas o povo foi poupado, o povo de Deus foi poupado, porque eles estavam com o cordeiro dentro de casa e com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Hoje não é diferente. Você hoje, se tiver o cordeiro, Jesus Cristo, que sacrificou por você no seu coração, com a marca do seu sangue na sua vida, aleluia, você também será poupado, porque Deus tem promessa para a sua vida, aleluia. Em nome de Jesus eu profetizo isso para a sua vida. Receba esse cordeiro, receba esse sangue, aleluia, esse sangue que redime todo o nosso pecado, esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário por Jesus, por você, para a remissão dos seus pecados, para que você vivesse para a vida eterna, aleluia. Amém. Aleluia. Para que por intermédio de Jesus haja salvação na sua vida, haja salvação na sua casa, haja salvação na sua família. Aleluia. Receba Jesus na sua vida. Receba Jesus na sua vida. Jesus não está pregado numa cruz. A cruz não o suportou, eu já falei sobre isso. Jesus não está naquele sepulcro.
porque aquele sepulcro não tinha poder sobre ele. Aleluia. A morte não tem poder, nem teve poder sobre ele, porque ele é a própria vida. Ele é a ressurreição. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.